Casualmente, você estava procurando seu boi de estimação e acabou encontrando a morada do anjo mais poderoso do céu. Ou então você estava no deserto e acabou iniciando um duelo contra um bando de bicho esquisito que na verdade eram demônios. Sim, vou contar esses relatos e outros envolvendo a tradição católica e relatos assustadores envolvendo os santos e o cristianismo em si. E tem diversas histórias que dariam um bom filme de terror ou até uma percepção mais abrangente sobre a nossa compreensão sobre o mundo espiritual, visto e interpretado por civilizações de épocas tão distantes. São Martinho de Tours foi um militar, monge e mais tarde bispo da cidade de Tours. Antes da sua conversão, o santo praticou a caridade com um mendigo, tirando parte do seu próprio manto para o aquecer diante do frio. Naquele mesmo dia, Martinho sonhou com o próprio Cristo vestindo as mesmas vestes que ele havia doado. O impacto do sonho foi tão forte que ele serviu para o seu batismo e conversão. Mas aquela, supostamente, não seria o último contato que ele teve com o Senhor. Segundo a tradição, ao meio do silêncio de uma oração do santo, o ambiente foi tomado por uma luz imensa, com logo em seguida uma criatura extraordinariamente majestosa, bela e radiante de vestes de um verdadeiro rei surgiu para o santo, declarando ser o próprio Cristo em sua segunda vinda. Martin, recognize whom you see. I am Christ. I came to earth before revealing myself to the rest of the world. O ser se mostrava belo e com autoridade, de aparência como muitos atribuíam a Cristo quando ele fosse visto glorificado. O santo ficou em silêncio, desconfiado. Não reagiu com inocência e ansiedade, mas sim dirigiu seus pensamentos às Escrituras, sobre o alerta de falsos messias e de como o diabo se disfarçava de anjo de luz. O santo, que foi reconhecido por sua caridade ao meio da humildade, advertiu a entidade mostrando que Cristo não apareceria de forma tão extravagante, cercado por ouro e extravagâncias, e voltou-se à aparência do Cristo humilde e sofredor carregando as feridas da cruz como apareceu após sua ressurreição. E disse à entidade que não acreditaria que ele fosse o Cristo enquanto não o visse da maneira como sofreu, trazendo as marcas da crucificação. Após essas palavras, a entidade desapareceu em silêncio, deixando um forte odor desagradável, confirmando a presença demoníaca e a percepção de Martinho, que acabou de presenciar a aparição do próprio Satanás, tentando enganar na aparência de seu Deus majestoso. Comparado a esse, o relato anterior foi até que tranquilo, porque o próximo relato beira o mais absoluto terror sobrenatural envolvendo a fé cristã. Algo de uma escala tão bizarra envolvendo milhares de pessoas. E tudo começou com apenas 3 crianças. Os casos ocorreram entre 1916 e 1917 na região da Cova da Ilha, onde hoje é o Santuário de Fátima. Tudo começou com uma aparição de um anjo para as 3 crianças de 7 a 10 anos de idade. A figura, após se manifestar, se autodeclarou como o Anjo da Paz e apenas lhes fez um pedido: rezassem frequentemente e oferecessem sacrifícios pela conversão dos pecadores. O Anjo da Paz se manifestou para as crianças pela segunda vez, agora perto de um poço, e dessa vez disse que Deus tinha grandes planos para eles, e os incentivou a aceitar sofrimentos como reparação para os pecados do mundo. E agora, a terceira, última e mais magnífica manifestação do anjo. O Anjo da Paz apareceu com um cálice e uma hóstia suspensa no ar, que derramava gotas de sangue dentro do cálice. Depois o anjo lhes deu a comunhão e os ensinou uma longa oração de adoração a Deus. Enquanto as crianças cuidavam de um rebanho, seguindo o mesmo padrão de luz radiante, agora seguido da manifestação de uma entidade, agora uma entidade descrita como jovem, vestida de branco, extremamente brilhante e radiando luz, em pé sobre uma pequena azinheira. A luz era tão intensa que parecia atravessar seus corpos. Então, a mulher lhes disse: Do not fear. E depois pediu para que retornassem ao mesmo lugar durante 6 meses consecutivos, sempre no dia 13,
Sua segunda aparição foi lhes contando uma profecia. A profecia de que duas das 3 crianças, Francisco e Jacinta, morreriam em breve, mas a terceira criança, Lúcia, a mais velha, permaneceria viva por muitos anos para divulgar sua mensagem. Realmente, tendo uns 7, 9 anos de idade, não deve ser muito confortável receber uma notícia de uma divindade que você morreria em breve, sem mais nem menos. Mas enfim. A entidade apareceu pela terceira vez. Dessa vez para revelar os segredos chamados de Os 3 Segredos de Fátima. E é daqui para pior. Porque se já não fosse o suficiente falar para 2 crianças que elas iriam morrer em breve, então o que acha de lhes apresentar o próprio e mais puro inferno de diante de seus olhos? Um enorme mar de fogo, demônios negros e transparentes, almas humanas queimando, gritos e desespero. As crianças relataram que a visão que ela lhes revelou era tão terrível que acreditavam que teriam morrido se a Nossa Senhora não tivesse lhes dado forças. Olha que atenciosa. O segundo segredo é que, como a nossa história se passa na Primeira Guerra Mundial, ela teria lhes revelado que ela terminaria e que uma muito pior estaria por vir caso a humanidade não se convertesse. A Rússia espalharia seus erros pelo mundo e haveria perseguição religiosa. Dito e feito. Sobre a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria. O terceiro segredo foi mantido em segredo pelo Vaticano por décadas, somente e finalmente revelado no ano 2000, descrevendo de maneira simbólica um bispo vestido de branco, uma cidade destruída, numerosos mártires e anjos recolhendo sangue de mártires. A interpretação oficial associava essa visão às perseguições contra os cristãos no século XX e ao atentado contra João Paulo II em 1981. A quarta aparição da Nossa Senhora foi mais tranquila. Renovou os pedidos de oração, penitência e conversão. Agora a aparição de uma escala de uma multidão. A quinta aparição, milhares de pessoas estavam presentes, e as testemunhas relataram que viram uma nuvem branca envolvendo a árvore, queda de algo parecendo pétalas iluminadas e mudanças na luminosidade. E agora a sexta e mais sinistra e majestosa aparição, também de escala de uma multidão e a mais famosa de todas. Agora tivemos cerca de 30.000 a 70.000 pessoas presentes. Estava chovendo intensamente. As crianças afirmaram que a Nossa Senhora anunciou I am Our Lady of the Rosary e pediu a construção de uma capela naquele local. E depois disso, as crianças afirmaram ver também São José, o Menino Jesus, posteriormente o Jesus adulto, e Nossa Senhora sobre diferentes títulos. E agora começa o chamado Milagre do Sol, que após o fim dessas aparições, as testemunhas afirmaram que a chuva teria cessado. As nuvens se abriram e o sol tornou-se possível de ser olhado diretamente. Parecia que o sol girava, emitia luzes coloridas e parecia cair sobre a terra em zigue-zague. As pessoas achavam que seria o fim do mundo. Depois de alguns minutos, tudo voltou ao normal. Alguns relatos extras que mencionam é que as roupas e o solo que estavam encharcados pelas chuvas secaram rapidamente. E alguns relatam terem visto coisas diferentes e outros de não terem visto nada fora do normal. A história foi tão extravagante que o bispo local reconheceu oficialmente as aparições como dignas de crédito para a devoção católica. E o santuário de Fátima recebe milhões de peregrinos todos os anos. Ok, o próximo relato confesso que é o que mais me assustou. Porque agora temos basicamente um santo que lutou contra demônios, diariamente, tipo Doom Slayer. O relato faz parte de uma literatura cristã muito antiga, contada principalmente por Santo Atanásio de Alexandria. A obra se tornou um dos textos fundamentais da literatura monástica cristã. Antão nasceu no Egito por volta de 251 d.C. Depois da morte de seus pais, decidiu abandonar sua riqueza e dedicar-se inteiramente ao espiritual e sua vida religiosa. Ele passou a viver em extrema austeridade, jejuando, fazendo orações longas de longos períodos e procurando-se se isolar mais e mais da sociedade. Inicialmente começou em sua região, mas depois começou a procurar por locais mais e mais isolados. E foi nesse isolamento que os demônios começaram a surgir.
Primeiramente, os demônios tentaram fazer ele abandonar essa sua vida ascética por meio de tentações que invadiam sua mente relacionados a riqueza, sua vida antiga, sua irmã, conforto, comida, desejo sexual, cansaço, solidão. As tentações, elas não funcionavam por meio das orações que ele fazia e de sua invejável disciplina. E os demônios iriam o atacar de maneira mais e mais agressiva e assustadora. Antão, por sua vez, também era bastante assustador, chegando a viver dentro de um túmulo abandonado pedindo para apenas um conhecido lhe levar pão de tempos em tempos. O homem em questão fechava a entrada e deixava Antão lá, totalmente sozinho. Um homem vivendo entre cadáveres, isolado no deserto. E isso deixava os demônios enfurecidos, chegando ao ponto de finalmente o atacarem fisicamente. O relato diz que uma multidão de demônios lhe apareceram e começaram a o espancar violentamente. A agressão foi tão brutal que ele ficou caído no chão sem nem conseguir falar. Descrito como de que nenhuma violência humana poderia ter produzido uma dor semelhante àquela que Antão experimentou. Mas Antão continuou. Mesmo sem forças, permaneceu. E isso só irritava ainda mais os demônios. E o relato só vai piorando. Em uma noite, o lugar começou a fazer um barulho tão intenso que foi descrito como um terremoto, destruindo um prédio inteiro. E os demônios começaram a surgir assumindo formas de animais, como leões, ursos, leopardos, touros, serpentes, víboras, escorpiões, lobos, cada criatura se comportando de acordo com sua natureza, atacando o Antão exatamente devido às suas espécies. O ambiente parecia um zoológico cheio de rugidos, gritos e sons de animais. Antão sentia fisicamente as dores causadas por aquelas aparições. No momento de maior desespero, clamou a Deus, o implorando por ajuda. Naquele momento, o teto do lugar foi arrancado e um raio de luz desceu sobre ele. Imediatamente os demônios sumiram. Antão perguntou então a Cristo por que ele demorou tanto e esperou sofrer tamanhas coisas para enfim o salvar. A resposta atribuída a Cristo foi que ele estava passando por um teste e que sua perseverança seria reconhecida. Antão aceitou essa resposta e ainda se fortaleceu. O relato continua. Antão foi ainda mais longe e se instalou numa fortaleza abandonada onde permaneceu ali isolado por aproximadamente 20 anos. As pessoas que chegavam perto da fortaleza ouviam sons assustadores vindo de dentro, como gritos, gemidos, vozes, tumultos, ameaças, sons como se realmente tivesse uma multidão ali dentro. E Antão dizia que ainda continuava sendo atacado por demônios disfarçados de animais. Outro episódio tão estranho quanto foi quando, durante uma noite, Antão foi cercado por quase todas as hienas do deserto, ficando ao redor dele e ameaçando mordê-lo, mais uma vez descrito como aparições demoníacas. Antão então lhes disse: "Se recebestes poder contra mim, estou pronto para ser devorado." Mas ainda acrescentou que se foram enviados por demônios, deveriam fugir, porque ele era um servo de Cristo. Imediatamente as hienas fugiram. Outro relato é sobre uma das aparições demoníacas mais bizarras da literatura cristã antiga. Enquanto Antão trabalhava, alguém apareceu na porta e puxou o trabalho que ele estava fazendo. Antão se levantou e descreveu o ser como um corpo semelhante a de um homem até as coxas, mas pernas e pés semelhante a de um jumento. Antão simplesmente ao vê-lo se declarou servo de Cristo e fez o sinal da cruz. A criatura fugiu rapidamente, mas tão rápido que acabou caindo e morrendo. Atanásio interpreta essa morte da criatura como se fosse um símbolo à derrota dos demônios que tentaram expulsar Antão do deserto. Esse relato é muito interessante, pois possivelmente foi a origem de certas representações medievais de criaturas demoníacas híbridas. Antão, mesmo já muito velho, continuou no deserto, e as pessoas que o visitavam relatavam ouvir barulhos de batalhas, muitas vozes e como se houvesse acontecendo uma batalha no interior das montanhas. Segundo esses relatos, à noite,
O deserto parecia cheio de animais selvagens, mas Antão permanecia firme, orando. Atanásio apresenta isso como uma espécie de guerra espiritual, com Antão sendo atacado não por criaturas físicas, mas espirituais. A história de Antão ainda vai muito além de batalhas contra multidões de demônios no deserto. Também existe diversos relatos de possessos de demônios indo até ele e o atacando utilizando dos corpos de suas marionetes sofridas. Com Antão, repreendendo os demônios por meio da oração, livrando as pessoas da possessão. O impacto desses relatos são assustadoramente bizarros que, enquanto mais e mais Antão se afastava do mundo e se dedicava a Deus, mais e mais as agressões demoníacas intensificavam. Como se quanto mais próximo ele ficava de Deus, mais próximo ele era alvo de forças demoníacas. Bem contraditório. E tudo isso enquanto vivia uma vida miserável no deserto. E você aí achando difícil seguir ordens bíblicas básicas por achar muito difícil. Um homem muito rico chamado Gargano era proprietário de inúmeros rebanhos que pastavam no Monte Gargano. Certo dia, um de seus touros desapareceu. Portanto, Gargano e seus homens procuraram por muito tempo o touro até finalmente o encontrarem numa posição muito estranha na entrada de uma caverna. Como se estivesse fazendo uma reverência. Gargano, na tentativa de fazer seu touro sair de lá, atirou uma flecha na direção da caverna. De maneira sobrenatural, a flecha mudou de direção contra quem a atirou, acertando o próprio Gargano. Assustados, todos saíram de lá e contaram o acontecimento ao bispo local, mas ele não conseguia explicar o fenômeno. Portanto, ordenou que a população realizasse 3 dias de oração e penitência, suplicando a Deus que lhes revelasse o segredo da caverna. Depois dos 3 dias, houve a aparição. O literal Arcanjo Miguel, descrito como o anjo mais importante da Bíblia, apareceu ao bispo, revelando que a caverna era especial e que ele era guardião daquele local, e que escolheu a gruta para si. A mensagem principal era: a caverna deveria ser dedicada ao culto cristão. Agora, a própria caverna passaria a ser considerada um local escolhida pelo próprio arcanjo. O segundo episódio disso é dramático. A região de Siponto estava ameaçada por um exército inimigo. Os habitantes da cidade, juntamente com o Benevento, se preparavam para a batalha. Antes da batalha, Arcanjo Miguel apareceu novamente, dessa vez associado à proteção dos habitantes. A batalha terminou com a vitória dos defensores, sendo considerada uma vitória com a intervenção direta do próprio líder do Exército Celestial e o grande defensor do povo de Deus contra as forças espirituais malignas. Com certeza, qualquer líder militar queria a ajuda do Arcanjo Miguel, que foi criado justamente com esse propósito. O arcanjo surge pela 3ª vez, pois queriam consagrar a caverna e transformá-la em uma igreja. Mas o arcanjo surge dizendo que ela já havia sido consagrada. Ou seja, não era necessário que um bispo a consagrasse de maneira habitual. A tradição desenvolveu daí a famosa ideia de que o santuário do Monte Gargano é uma igreja não consagrada por mãos humanas, mas o próprio arcanjo a consagrou e a preparou a igreja para os humanos. Quando finalmente entram à gruta, encontram mais uma intervenção sobrenatural. Uma versão posterior à tradição fala sobre marcas de pé humano na pedra, interpretado como sinal da presença de Miguel. Também afirmam que a gruta estava iluminada por uma espécie de luz sobrenatural. O Arcanjo Miguel surge pela 4ª vez, reafirmando sua proteção sobre o lugar. A tradição organizou as 4 aparições como o touro e a flecha mudando de direção, a vitória dos habitantes sobre a invasão, a declaração de que a caverna era sagrada e a reafirmação sobre a proteção sobre o local. Nesse vídeo, vimos como o sobrenatural pode ser extenso, guardando relatos vindos de outro mundo por centenas de anos em um momento onde tudo era mais vazio, ocultado, sombrio e o espiritual tão perto e distante ao mesmo tempo. Em uma época onde a tecnologia não nos distraía das manifestações sobrenaturais. E extensa informação que temos tornou tudo impossível de se imaginar o distante demais estamos do divino. Vimos demônios se disfarçando de Cristo, multidões de demônios focando em um só homem que queria fortalecer sua fé e se manter distante das distrações, anjo e Maria anunciando segredos e profecias, e o próprio Arcanjo Miguel escolhendo um cantinho para si no nosso mundo. E por mais belo que uma luz possa se parecer,
O medo e a falta de compreensão afligem pobres almas humanas, não deixando de ser assustador ao lembrar que se trata de seres superiores além da compreensão vindos de outro mundo do qual nós nem podemos imaginar. Nessa vida em que estamos por agora, só nos resta em interpretar de uma maneira: aterrorizante. E você? Confia nesses relatos da tradição católica preservada por todos esses anos? Ou acha que possuem erros demais, contradições ou até muita coisa exagerada? Deixe nos comentários sua opinião sobre isso e também se quer uma parte 2, pois ainda temos diversos relatos da tradição para explorar. Então, até a próxima!